Olá, começa agora o Alesp em Pauta. Hoje eu converso com especialistas sobre o projeto de lei 515 de 2021, que quer instituir o programa de redução, reuso e reciclagem de resíduos sólidos na rede pública estadual de ensino. Para essa conversa eu recebo o Ricardo Tcherno, que é gestor ambiental, engenheiro civil e presidente da subseção Centro Paulista da AB São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também é membro da Comissão Técnica do Congresso Internacional de Resíduos. Seja bem-vindo. Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigado. Queria dizer que é um prazer estar aqui hoje representando a ABS, né? E afinal nós estamos numa semana muito importante, né? Uma semana que vai acontecer o primeiro Congresso Internacional de Resíduos Sólidos aqui em São Paulo. Obrigada, depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso. Também tenho aqui nos nossos estúdios Daniele Lodge, que é gestor ambiental e especialista em regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos na Arcesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Queria agradecer o convite. É muito importante estar aqui falando em nome da Arcesp sobre serviços de manejo de resíduos sólidos. Também estarei acompanhando o Congresso e é sempre importante trazer esse assunto em pauta. Bom, para começar então, eu quero saber o que a gente tem de cenário hoje em relação à manutenção e o manejo, né, dos resíduos sólidos no estado de São Paulo. Bom, o Brasil é um país continental, né? Então você tem desde o sul lá ao norte, nordeste, e cada município tem uma situação muito diferente, tá? Então você tem hoje municípios muito mais evoluídos na questão dos resíduos sólidos, né? Com coleta domiciliar, abrangendo 100% da população, área urbana, área rural. Em contrapartida, você tem outros municípios com uma maior dificuldade, né? Municípios muito pequenos, às vezes isolados. Então, esses municípios, às vezes, enfrentam muitas dificuldades, né, em relação a fazer de forma correta o gerenciamento. Hoje, o que a gente pode entender ou temos de gerenciamento dos resíduos, já que tem essa diferenciação toda no estado? A gente tem um conceito de manejo de resíduos, que, né, é um serviço público, né, de responsabilidade do Estado prestar à população. Quando a gente fala de serviço público de manejo de resíduos, a gente entende aí que compreende desde a coleta até a disposição final em aterros sanitários. Então, a gente tem a coleta dos resíduos, né, domiciliares, a gente tem o serviço de triagem de recicláveis, tem algumas áreas de transferência, de transbordo, né, para economizar aí no transporte, até o aterro, que é a disposição final desses resíduos. Isso mudou ao longo dos anos? Antes se falava até, tem hoje a questão dos aterros, mas a gente tinha outros ambientes também que tinha esse descarte e com impacto no meio ambiente. Na verdade, o cenário de resíduos sólidos ele está em constante evolução, posso dizer assim, né? Desde da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi publicada lá em 2007, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, esse cenário ele vem em grande evolução, né? Antigamente a gente tinha os lixões, né? Tinha os aterros controlados, e a Política Nacional de 2010, ela veio justamente no intuito de extinguir, né? De não serem mais usadas essas infraestruturas que acabam causando poluição do solo, poluição do ar, né? Interessante que você comentou. A gente tem a Política Nacional, né, de Resíduos desde 2010 publicada, então a gente tem 14 anos aí da política, né, em vigor, mas ainda assim a gente verifica que há muitos desafios para atingir essa evolução esperada, né? Estamos em evolução, mas a gente ainda tem algumas áreas, né, do país que encaminham os seus resíduos para lixões ainda, então a gente tem esse problema em várias áreas, né, do país, principalmente norte, nordeste, aqui no sudeste a gente tem também algumas áreas, alguns municípios que fazem uso de lixões ou de aterros em valas, né, que são locais para disposição final desses resíduos, mas que não tem todo ali o cuidado com a proteção da saúde, a proteção do meio ambiente. A gente ainda encontra essa situação, né, em várias regiões do país.
Estamos em evolução, mas ainda tem muito a ser melhorado quando a gente fala de manejo de resíduos. Nós temos metas, por exemplo, a gente tem a questão ambiental, né? E todo mundo voltado para essa questão. E os países têm ali metas de emissão de gases, diminuição, né, dessas emissões. Como que está hoje relacionado então aos resíduos? Eu acho que quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi publicada, a primeira meta dela, né, era justamente o encerramento de todos os lixões, né? Ela também estabeleceu, por exemplo, o gerenciamento ele funciona a partir de um planejamento, né? Então a Política Nacional estabeleceu que todos os municípios deveriam executar os seus planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E a partir disso, né, não me recordo agora qual que era a meta, o ano para se atingir a meta, mas deveria ser encerrado todos os lixões em uso no Brasil, entendeu? E nós estamos 14 anos depois aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda hoje, né, eu estava puxando alguns dados aí do Panorama Nacional de Resíduos Sólidos, né, no ano de 2021, né, 39% dos resíduos coletados ainda eram encaminhados de forma irregular. Então, aí uma média de 1/3 ainda, né? 1/3 ainda. Uhum. E nós estamos falando, né, o Brasil, para você ter uma ideia, se gerou, no ano de 2021, se gerou em torno de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Uhum. A gente começou com a meta de encerrar os lixões em 2014. Né, que eram 4 anos depois da publicação da política. E aí essa meta veio sendo prorrogada, né, gradualmente. Agora o que está posto é uma meta até 2024 de encerrar os lixões. E a gente está perto disso, já que ainda falta 1/3? Acredito. Ainda não. Acho que ainda estamos um pouco longe. Uhum. E quais são os principais desafios para encerrar essa questão dos lixões e ter ali um direcionamento correto para os resíduos? Eu acredito que não é só, na verdade, você destinar de forma adequada os resíduos sólidos, né? Eu acho que você tem que pensar na cadeia como um todo, né? Então você tem que pensar a hora que o resíduo é gerado. Quando o resíduo é gerado, né, o que é rejeito mesmo, aquilo que deve ser encaminhado para o aterro sanitário, é uma fração muito pequena. O resto tem que ser encaminhado para reciclagem, né, para compostagem. Então, você tem que pensar e estabelecer essa cadeia, né, reestruturar isso dentro dos municípios, né, dentro das regiões metropolitanas, né, dentro dos consórcios intermunicipais. Então, você tem que pensar isso desde o momento que ele é gerado, né, servindo o município e as cidades de infraestrutura e serviços para você fazer essa segregação dos resíduos e cada fração chegar na destinação adequada. Certo? Sim, a gente costuma dizer que o melhor resíduo é aquele que não é gerado. Então, desde a política a gente tem lá a ordem, né, de prioridade no gerenciamento de resíduos e a primeira delas é reduzir. E depois que vem a parte de reutilizar, reciclar, então a gente ainda tem que avançar nessa questão da redução, né? E hoje acho que o principal desafio é a questão da disposição final, né? Dos aterros, das áreas irregulares, como a gente estava comentando, né? Então superar isso para assim conseguir avançar em outros pontos do manejo de resíduos. Essa é uma questão governamental ou a população também pode colaborar? O mercado, né, a indústria pode colaborar? Eu acho que é um conjunto de atores, né, que devem olhar para esse tema e propor aí ações de acordo com as suas responsabilidades. Eu acho que passa pela população essa questão do decidir o que consumir. Então, a população ela pode optar em comprar um produto que seja mais sustentável, que tenha algum selo ali de sustentabilidade, negar embalagens ali no seu dia a dia, né?
utilizar e comprar produtos de segunda mão, que é uma coisa que tem muito forte, né, em outros países, principalmente na Europa, e que vem crescendo aqui no Brasil também, essa questão de usar produtos de segunda mão, né? E aí os outros atores, governo, indústria, passa muito pela questão da adoção de um conceito, né, um novo conceito de economia, que a gente chama de economia circular, que é um novo conceito que ele é diferente do que a gente vem adotando historicamente desde a Revolução Industrial, que era você extrai recursos naturais da natureza, produz, consome e descarta. E tudo isso numa linha muito rápida, né? Então isso, historicamente, né, movimentou a economia, né, fez com que os países crescessem. Mas hoje a gente percebe que o meio ambiente já não aguenta mais essa linearidade, né, na cadeia produtiva. Então, é uma mudança, né, da economia tradicional para a economia circular. Eu vou te dar um exemplo clássico, né? Eu vou num supermercado hoje, eu costumo comprar pasta de dente e aí eu costumo comprar em bastante quantidade, que aí fica lá em casa, né? É um produto que não estraga. E aí quando você compra, você tem os tubos de pasta de dente, cada tubo dentro de um pacotezinho de papelão e tudo isso num plástico, né? Então eu, por exemplo, eu chego em casa, eu já vou separando tudo, né? Tubo de pasta de dente eu guardo para até o momento que eu usar. Então tudo aquilo que sobrou é resíduo, entendeu? O plástico é resíduo, o papelão é resíduo. E depois que eu usar a pasta de dente, ainda tem a questão do tubo ali que também acaba se tornando um resíduo. Não necessariamente, aliás, de forma alguma, esse resíduo deve ser encaminhado para um aterro sanitário. Deve ser encaminhado para reciclagem de forma correta. E daí vem o papel da sociedade também, da população, na separação desse lixo? Que daí não é um lixo, né? É um resíduo. Perfeito. Um papel principal da sociedade são esses dois. Ali na hora de consumir, de tentar optar pelo produto mais sustentável de acordo com o que estiver disponível, né, para compra. E aí depois do consumo fazer o descarte adequado das embalagens e do próprio produto depois de utilizado. E aí o setor público pode pensar também justamente nessas embalagens. Será que um produto precisa de tanta embalagem, né? Eu me lembro que eu visitei uma cooperativa alguns tempos atrás e eles tinham um recipiente específico que estava chegando nas cooperativas, né, que era um recipiente de leite plástico, né? Então aquele material chegava na cooperativa como um material seco, passível de reciclagem, só que eles não conseguiam reciclar, porque ele era um plástico com uma extrusão de um filme por dentro, entendeu? Então aquela embalagem, né, não havia comercialização, você não conseguia reinserir ela na economia circular, né? Aí precisou os governantes, né, entrar em contato ali e falar, olha, temos que mudar essa embalagem, porque... Né, o impacto no meio ambiente seria... significativo. Grande, né? Aí tem a questão também do preço, que muitos produtos acabam tendo quando se fala em utilização de material que seja mais sustentável ou que o impacto não seja tão grande no meio ambiente, sempre se fala de um preço mais alto. Isso faz com que as pessoas ou a indústria escolha, então, os plásticos, os papelões que acabam tendo um custo menor. O que daria para fazer? O que vocês entendem que é possível fazer para ajudar também, né, a população a entender, a consumir aquilo que é melhor? Isso é uma dificuldade ainda, acho que de próprio mercado, né? Então, como ainda se produz pouco aquele material, como ainda não se produz em escala e, enfim, você vai ter aquele produto com um preço um pouco mais diferenciado, né? Acho que a partir do momento que houver uma conscientização maior e você criar uma cadeia circular, né, de produção em massa daqueles produtos reciclados, obviamente o preço acaba se igualando ou ficando até menor. Você tem o papel do governo, né, de implantar políticas públicas até de incentivos tributários, né, nessa cadeia produtiva.
também de cobrar gradualmente, né, da produção, da indústria, para que eles adotem esse conceito de economia circular ao fabricar os seus produtos. Então, ele deu o exemplo da pasta de dente. Isso. Esses dias também eu fui comprar um saco de lixo. Aí eu comprei um kit que era um plástico dentro de um outro plástico, envolto por um outro plástico. Então, assim, para quê, né? Então, eu cheguei em casa, foi o que a gente chama de um produto de consumo rápido, né? Eu abri a embalagem e descartei, né? Então, a indústria produzir, ao extrair os recursos naturais, produzir produtos que fiquem mais, né, na sociedade, né, que esses recursos naturais sejam utilizados por mais tempo pela sociedade, não seja um uso rápido de descarte rápido. E também pensar produtos que tenham facilidade na hora do descarte de conseguir ser reciclado e voltar para a cadeia produtiva enquanto insumo, enquanto matéria-prima para produzir um novo produto. Então, é todo um pensamento global, assim, que envolve tanto a atuação do governo, com os incentivos, com a publicação de leis, né, e para cobrar essa mudança no mercado, quanto da indústria também se organizar em diferentes setores para conseguir fazer com que esses recursos naturais voltem para a cadeia. O que acontece hoje é que a indústria ela pensa do momento que ela produz, do momento que ela distribui, até o momento que aquele produto ele é consumido. Que ela né? vende, né? Entendeu? Então, a partir do momento que o consumidor esticou a mão na prateleira, pegou o produto, né? Para o produtor, aquele talvez seja o fim, o ciclo final do produto dele. Mas talvez não seja isso. Talvez o produtor ele tem que pensar de como aquela embalagem, de como aquele recipiente vai voltar para a economia circular. Que é o conceito de logística reversa. Exato. Né? Que a gente tem na lei desde 2010 também, que a gente patina ainda em conseguir implantar de fato a logística reversa. Era isso até que eu ia tocar nesse assunto, né? E vou tocar. Mas da política, realmente dessa questão... não é política reversa, é logística reversa. Logística reversa, ou seja, até das empresas se comprometerem com o material que é descartado, para tanto ter de volta ali na sua empresa e fazer o trabalho da reutilização, é isso? Sim, exato. Porque hoje o que acontece é que a gente tem, né, leis e regulamentos que obrigam a logística reversa, mas na prática ainda em vários locais do país ela não acontece de fato. E o produtor, né, o comerciante, ele não se responsabiliza pelo retorno, aqui dando o exemplo da embalagem para a cadeia produtiva. Né? E isso acaba ficando sob responsabilidade das prefeituras. Então, ela acaba tendo o custo de fazer a destinação desses resíduos que deveriam ser destinados pelos produtores e fabricantes na logística reversa. O gerenciamento de resíduos sólidos, na verdade, ele é segmentado. Né? Você vai ter o resíduo sólido urbano, você vai ter o resíduo de serviço de saúde, o resíduo da construção civil, e você tem uma série de tipologias de resíduos, né? Tipologias de materiais que já têm as determinações de logística reversa. Então, o pneu, por exemplo, é um produto que funciona muito bem. A gente tem legislação para pilha, para bateria, para lâmpada fluorescente, para óleo. Entendeu? Eletrônicos. Eletrônicos. Né? Você pensa que o eletrônico, antigamente, há 10, 20 anos, não estava no nosso resíduo. Entendeu? Era muito difícil. Né? Com a evolução, isso acabou entrando. Né? Como se dispensa celular hoje. Né? Então, e as políticas têm que ir acompanhando. E até já funciona de uma certa maneira dos eletrônicos, conseguiu-se, né, ali que as empresas, principalmente porque tem um valor agregado muito grande, né? Aquilo que é descartado já tem um valor para a reutilização ou utilização em outros produtos. Agora, por exemplo, um plástico, uma indústria, né, a indústria de plásticos, eu acho que a dificuldade é muito maior, né, de identificar o seu próprio produto, né, o resíduo do seu próprio produto para voltar. Como que isso poderia ser feito? Não, realmente é difícil, né? Aquela empresa que
tem muita embalagem que acaba se confundindo, né? Mas, enfim, deve-se pensar em alguma coisa, né? Uma quantidade de embalagem, mesmo que você não faça a restituição da sua embalagem, mas que você tenha uma meta de restituição daquela tipologia de embalagem, entendeu? Hoje a gente trabalha com os créditos de reciclagem, né, que foram instituídos por alguns decretos que regulamentaram a política nacional. E é o que o Ricardo comentou. Então, uma indústria que produz por exemplo, um plástico do tipo PET, né? Ela pode comprar alguns créditos de reciclagem de cooperativas de catadores, por exemplo. Então, essas cooperativas, elas comprovam que elas receberam uma determinada quantidade de plástico PET e conseguiram comercializar para o mercado de reciclagem. Aí essa nota fiscal ela apresenta para esse fabricante de PET e aí ele paga um valor como incentivo para essa cooperativa. Então a gente tem aí uma forma de garantir que esse plástico que ele colocou no mercado está sendo encaminhado para reciclagem, mas ainda é muito burocrático, assim, né? É muito difícil. Por exemplo, essas cooperativas de catadores terem essa regularidade de comprovar as notas fiscais, tudo. Então, ainda está muito burocrático. Aí, qual o papel da Arcesp nesse processo todo? A Arcesp ela é uma entidade reguladora dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. Então, a gente faz a regulação e fiscalização daqueles serviços que eu comentei no início, da coleta até a disposição final, dos resíduos gerados nas cidades, que a prefeitura tem a responsabilidade de fazer a coleta e a destinação adequada. Então, a gente atua olhando para a qualidade da prestação desses serviços, se esses serviços estão sendo prestados para a população de forma adequada. Então, se tem uma coleta regular, contínua, se a destinação está sendo feita de maneira adequada, né, para um aterro sanitário licenciado, e também se quem está envolvido na prestação desses serviços está cumprindo aqueles contratos, né? Então, a prefeitura contrata uma empresa para prestar esse serviço, a gente olha se esse prestador, se essa empresa está cumprindo o que foi previsto no contrato e também se o prestador de serviços está cumprindo o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, a gente olha para esses aspectos e também faz a fiscalização, né, em campo, fiscalização por meio de dados para verificar se esses itens estão sendo cumpridos. São Paulo tem conseguido atingir a meta, ou pelo menos grande parte aqui do estado? O município ou... O estado. O estado de São Paulo. Então, a regulação de resíduos, ela ainda não é, como eu vou dizer, universalizada como a regulação dos outros serviços de saneamento, que são água e esgoto. Tá. Então, a gente tem, para os serviços de água e esgoto, a Arcesp regula quase 360 municípios no estado, tem outras agências que regulam também, então já tem a regulação universalizada, né? Para resíduos, isso ainda está começando. A gente teve uma mudança legal em 2020, que obrigou que todos os municípios tenham designado uma agência reguladora. Então, isso desde 2020 vem crescendo, né, essa quantidade de municípios que indicaram uma agência para regular esses serviços. Hoje a gente atua com 5 municípios no estado e mais 2 consórcios, totalizando aí aproximadamente 20 municípios. Mas ainda no cenário nacional, a regulação de resíduos ainda está avançando. Mas o estado de São Paulo, ele ainda tem uma situação muito diferenciada, né, em relação a outros estados. Desde que houve, né, a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos lá em 2010, o estado se esforçou em acabar com os lixões, né? Então, hoje, o que se tem? Você tem muitas áreas no estado que, na época, antes de 2010, foram utilizadas como lixões. Mas desde que houve, né, a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você pode se dizer que o estado de São Paulo ele não encaminha mais
né, os municípios integrantes do estado, eles não encaminham mais os resíduos para lixões ou aterros controlados. Né? Isso, se acontecer, deve ser um município ou outro, mas o órgão ambiental fiscalizador aqui de São Paulo, que é a CETESB, se esforçou bastante, né, em encerrar o uso de lixões aqui no estado. Bom, nós vamos aproveitar então essa pausa para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta até para falar desse grande evento, né, que vai acontecer para tratar do assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre resíduos. O que é feito até hoje, o que precisa ainda ser feito e os desafios. Bom, para essa conversa eu recebo o Ricardo Tcherno, que é gestor ambiental, engenheiro civil e presidente da subseção Centro Paulista da ABS São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e também membro da Comissão Técnica do Congresso Internacional de Resíduos. Aqui nos nossos estúdios recebo também Daniela Lodge, que é gestora ambiental e especialista em regulação dos serviços de manejo de resíduos sólidos da Arcesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Bom, então nós temos aí programado um congresso internacional. Qual é o conteúdo desse congresso? O que vai ser discutido? Exato, Priscila. Entre os dias 7 e 9 de maio agora, ocorre o primeiro Congresso Internacional de Resíduos Sólidos, realizado pela ABS aqui em São Paulo. Né? É um congresso que pretende trazer diversos especialistas, né? Não só do Brasil, de diversas regiões do Brasil, mas também de fora do Brasil, justamente para discutir, né, a questão do planejamento, a questão da gestão, a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. Tá? O congresso ele é realizado de forma mista, né? Então ele acontece presencial e a pessoa também pode participar de forma online. Tá? O congresso ele traz 11 painéis com temas diferenciados, né? Vai falar desde concessão, de logística reversa, vai falar dos catadores, né? Então a ideia é justamente essa, né? Você ter um ambiente plural de discussões relacionadas ao resíduos sólidos. Daniela vai participar, né? Sim, estarei lá num painel, acho que é o painel do dia 9, sobre regulação, né, dos serviços de manejo de resíduos. A gente vai ter a presença de um especialista de Portugal, trazendo a experiência de Portugal sobre regulação, e também outros especialistas aqui da região sul, sudeste, norte do país, para falar sobre o tema de regulação. Há uma diferença entre os lugares? E no dia 10 de maio acontecem as visitas técnicas, né? Que as pessoas interessadas, ocorrem 3 visitas técnicas, né? Uma visita técnica num aterro sanitário, né? Uma unidade muito eficiente aqui no estado de São Paulo. Né? A outra visita técnica ocorre numa unidade de triagem mecanizada de resíduos recicláveis, e você tem uma visita técnica que vai percorrer diversas instalações, né, da Prefeitura de São Paulo, inclusive cooperativas, ecopontos, entendeu? Para as pessoas entenderem mais, se aproximarem um pouco do gerenciamento dos resíduos. E é muito diferente, por exemplo, de outros países, já que, né, tem a cooperação, é um congresso internacional. O que vai ser, né, a troca de experiências? O que vocês sabem que funciona lá fora e que a gente consegue implantar aqui, levando em consideração que o Brasil é um país diferente, né? Temos aqui um clima diferenciado. Só o estado de São Paulo a gente vê o quanto é diferente de uma cidade para outra, né? Eu acho que a experiência, principalmente da Europa, em relação à logística reversa, é um dos pontos assim que o Brasil
tem assim de aprendizado e de inspiração, né? Eles têm uma questão muito forte em relação à responsabilidade dos fabricantes e produtores, né, em relação a retornar o resíduo, né, para a cadeia produtiva. Então, existe uma coleta diferenciada, existe toda uma orientação do consumidor, né, da população, de como fazer esse descarte, né, que é custeado diretamente pelos fabricantes e produtores. Então, acho que esse é um ponto que temos muito a nos inspirar em relação a... Até para a gente fazer também um comparativo, né, como que é a questão da educação ambiental lá fora, né, para ver se existe essa similaridade aqui, né, e a gente ver o que a gente pode importar como ideia e talvez adaptar para um cenário nacional, mesmo que isso não se replique para todos os municípios, porque às vezes uma política, um instrumento ou uma tecnologia, ela se aplica numa determinada região, que nem a região metropolitana de São Paulo, porém ela não se aplica em um município de menor porte, né? Então, como eu falei, o Brasil ele é muito diversificado. Né? Um outro ponto que a gente tem também a se inspirar lá fora é a questão da regionalização, né? Então, tem muitos países que conseguem agrupar os municípios para que esses municípios consigam, de forma conjunta, contratar os serviços, né, de manejo de resíduos. E isso gera ganho de escala, viabilidade técnica, econômica, né? Fica mais barato para os municípios custearem esses serviços. Então, por exemplo, Portugal tem esse exemplo, a Suécia também. Então, são países que têm essa regionalização muito forte. E aqui no Brasil a gente tem evoluído nesse sentido. A gente já tem aqui no estado de São Paulo vários municípios que se juntaram em consórcios de municípios para estudar e conseguir contratar conjuntamente esses serviços, né? Então, a Arcesp tem, enquanto agência reguladora, atuado também junto a alguns consórcios aqui do estado que já tem evoluído para essa contratação conjunta dos serviços. E até como uma cidade, um município pode participar de um consórcio? Porque já não é uma obrigatoriedade, né? Eles meio que juntando as mãos para deixar um pouco mais leve o serviço. Na verdade, você ter uma estratégia para ganho de escala, né? Então, ao invés de um município, por exemplo, de 15 mil habitantes, implantar um aterro sanitário, o que é financeiramente difícil, né? Você reúne, né, uma porção de municípios, às vezes 10, 15, 20 municípios, né? E você tem um equipamento, né? Você tem uma infraestrutura para atender diversos municípios, né? Então, o município fica responsável, por exemplo, para fazer a coleta e o transporte dos resíduos, né? E o consórcio fica responsável pelo gerenciamento do aterro, né? Hoje a adesão é voluntária dos municípios em se juntarem, né, em consórcios, mas a gente está evoluindo para tornar isso obrigatório. Então, a lei já prevê que os municípios que atuam em consórcio já têm um acesso preferencial a recursos financeiros. Então, a gente está evoluindo para tornar isso obrigatório, que é a maneira mais viável, né, de conseguir implantar esses serviços de forma adequada. O que vocês percebem até como resultado já desse trabalho dos consórcios, né? Aqueles então que juntam ali, reúnem algumas cidades da região para, por exemplo, como foi dado, né, a questão de ter um aterro. Isso. Você tem muitas ações hoje na área do planejamento, né? Então você tem muitos consórcios hoje que estão começando a pensar. Então, esses consórcios eles estão contratando aí os planos regionais de gestão integrada de resíduos sólidos, né? E alguns consórcios já estão engatinhando aí em algumas ações de gerenciamento mesmo, de implantação de ação conjunta, né? De implantação de uma unidade de tratamento. Acho que o principal é como você ganha escala, né? Você torna isso mais viável, né, tecnicamente, economicamente. A gente tem visto que nesses municípios que atuam em consórcio, eles têm conseguido
pensar a gestão de resíduos com tecnologias mais modernas. Então, sair um pouco do tradicional, né, só aterrar resíduos, mas conseguir trazer outras tecnologias de tratamento, tanto para os orgânicos, quanto incentivar e ampliar a reciclagem. Uhum. A gente tem avançado tecnologicamente nessa área de que maneira? O que vocês percebem? E até falar um pouquinho sobre o aterro, para que a gente entenda como ele é feito, né? Antes, todos os produtos ficavam ali expostos, né? Gerando gases e impacto ali no terreno. Isso. Hoje, como que funciona? Hoje, um aterro sanitário, ele causa a inertização do resíduo no solo, né? Então, para você se implantar um aterro sanitário hoje, você precisa de uma grande área, né? E o aterro, ele é uma obra de engenharia constante, né? Então, para você receber o resíduo, você realiza a impermeabilização do solo, né? Em cima da impermeabilização do solo, você constrói os drenos de percolado e, ao mesmo tempo, você constrói os drenos, né, verticais para extrair os gases do aterro. Tá? Então, todo aquele resíduo que você coloca no aterro sanitário, ele não tem contato com o solo, né, e não tem contato com o lençol freático. Então, todo chorume que vai escorrer da decomposição do resíduo, ele é extraído, ele é tratado, né? Todo gás que vai ser extraído da decomposição do resíduo, alguns aterros já têm a tecnologia do biogás, que vai extrair aquele gás, vai gerar energia, entendeu? O grande problema é que para você implantar hoje o aterro sanitário e operar, você precisa de grandes áreas, né? E você pega uma região metropolitana que nem a cidade de São Paulo, que nem a região metropolitana de São Paulo, você não tem mais disponibilidade de área para implantar aterro sanitário. Então, por mais que você implante um aterro sanitário, você vai estar a 40, 50, 60 quilômetros, né, de onde o resíduo é gerado. Então, na verdade, né, o custo desse transporte logístico acaba, né, sendo muito caro, entendeu? Então, assim, quanto mais tecnologia você insere para você reduzir a disposição no aterro sanitário, é melhor. Por exemplo, a gente tem, no panorama nacional, 50% dos resíduos gerados, né, nas residências, nas cidades, é orgânico. Então, a gente acaba enterrando, transportando, que é caro, coletando e enterrando água, né, que são os resíduos orgânicos, assim. Então, a gente tem esse desafio de desviar, por exemplo, esses resíduos orgânicos do aterro sanitário, implantando tecnologias de tratamento como a compostagem, como a biodigestão, né, que são tecnologias para fazer a reciclagem desse resíduo orgânico e gerar tanto energia quanto biofertilizante, que pode ser usado ainda na produção de alimentos. As ações hoje, na verdade, elas têm que serem voltadas para reduzir o volume disposto no aterro sanitário, né? Os aterros sanitários estão aí, eles estão implantados, estão em operação, mas eles têm vida útil limitada, né? Ele não vai funcionar por 30, 40, 50 anos. A gente tem alguns aterros sanitários hoje no estado de São Paulo que têm vida útil de mais 5 anos, 6 anos, 10 anos, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente preservar essas unidades, desviando essas frações, né, para outras tecnologias, melhor é. O que você disse agora é em relação, nós temos um terreno ali que é utilizado como um aterro. Ele tem um tempo de vida útil. Depois disso, é necessário encontrar uma outra área? É isso? Sim, é necessário. Se você for implantar um aterro sanitário, é necessário você encontrar uma outra área. Aquela área ela tem uma vida limitada. Né? Chegou um momento que ela não pode mais receber resíduo. E essa área que já recebeu resíduo, ela pode ser utilizada para outra coisa, outro fim ou não? Pode, ela pode ser utilizada para parque, só que é uma área de instabilidade geotécnica, né? Ela vai ter uma movimentação. O resíduo vai se decompondo e os maciços eles vão sendo rebaixados. Então é uma área que, na verdade, você vai precisar cuidar dela por muito tempo, né? E sem uso
de construções. Teria uma alternativa ou outra alternativa no lugar dos aterros? A forma mais adequada é a gente enviar para os aterros sanitários apenas os rejeitos, que são aqueles resíduos que não têm tecnologia viável, tanto tecnicamente quanto economicamente, para serem reaproveitados, reciclados, reinseridos na cadeia produtiva. Então, o aterro seria uma instalação necessária, né, para receber apenas uma quantidade mínima, que seriam os rejeitos. E aí todos os outros resíduos teriam que ser encaminhados para uma destinação adequada, seja compostagem, seja um tratamento de biodigestão, seja a própria reciclagem, que a gente conhece dos recicláveis secos. Então, é a gente conseguir desviar do aterro esses resíduos que conseguem ser reaproveitados, reciclados ou tratados. E vocês comentaram também a diminuição do produto, né, que é destinado, então, ali para os aterros. Como fazer isso com a população? Então, tem a questão da indústria, que deve se adaptar, Sim. Mas a população também utiliza muita coisa embrulhada, por exemplo. Eu acho que a adesão da população em relação e a conscientização, principalmente, né, em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, deve ser, assim, deve ser muito mais trabalhada, né? Porque a gente vê o caminhão passando na rua e a gente deposita aquilo e não sabe para onde vai, né? E a gente não sabe qual que é toda aquela dinâmica, né? Toda aquela dificuldade que está atrás daquilo. Então, quanto mais você puder separar, a pilha, eu tenho que restituir, né? O óleo eu tenho que restituir, o material reciclável é para reciclagem, né? O material orgânico é para compostagem. Pô, me sobrou o quê? Me sobrou o rejeito. Aquilo sim deve ser encaminhado para o aterro sanitário. Aí um aterro sanitário que tinha uma vida útil de 6 anos, ele pode durar 12, 15, 20 anos. Eu sou da opinião que a população ela tem que ser orientada, né? Então, hoje a gente acaba falando muito, a população não participa ou não faz o descarte adequado, mas ela tem que receber, né, a orientação adequada para tal e tem que ter o serviço ali disponível para poder fazer o descarte adequado, né? Então, por exemplo, cabe aí à prefeitura, né, ao poder público, implantar as coletas separadas, né, segregadas de orgânico, de recicláveis e de rejeitos, dar orientação para a população fazer o descarte adequado dos resíduos de logística reversa, né, dos resíduos que devem ter um outro encaminhamento que não aquele lixo comum nas residências. E nós até falamos no início do bloco anterior sobre um projeto de lei, o número de 515 de 2021, que institui o programa de redução, reuso e reciclagem de resíduos sólidos na rede pública estadual. O que vocês até veem esse projeto de lei que ainda está em tramitação aqui na LESP, ou seja, passando pelas comissões temáticas para, se passar por aprovação, ir então para o plenário e votação e encaminhamento para o governador sancionar ou não. Mas falar desse assunto dentro das escolas, ter ali também os recipientes certos, porque às vezes a pessoa até quer selecionar, mas não sabe onde descartar, né? Eu acho fundamental, é um projeto assim, eu acho que a educação ambiental ela tem que atingir todos os públicos e principalmente as crianças, né, que elas geram aí as mudanças, né, na sociedade, então eu acho que é fundamental um projeto de uma excelente iniciativa e é uma forma também dessas crianças orientarem os pais, né, nas residências, então é uma mudança aí a longo prazo que a gente consegue visualizar. O jovem de hoje é o adulto de amanhã, né? E você conscientizando o jovem hoje, com certeza amanhã você vai ter um cenário diferenciado. E é muito comum, às vezes, você ver casa com pessoas idosas, às vezes, né? A pessoa coloca o lixo de qualquer jeito. E a criança
que tem uma instrução maior ali na escola e tal, fala, olha, não, e eu já vi isso acontecendo dentro da minha família, fala, não, mãe, olha isso aqui você tem que separar, né, isso aqui é reciclável, não pode ir pro lixo e tal. Então a criança, além dela aprender, ela vai divulgar aquilo dentro de casa, né? Ela vai tentar mudar o comportamento dos adultos. Eu também já ouvi falar a questão de quem recolhe esse material. Então, por exemplo, eu costumo fazer isso em casa, ou eu costumava fazer isso em casa, mas quando eu coloco à disposição para descartar, né, eu descarto esse material, a coleta não é feita corretamente. Então, não tem uma coleta dos descartáveis, uma coleta... Também é um desafio isso? Sim. E acaba desestimulando, né? Quem faz a separação em casa e vê o resíduo sendo misturado ou sendo encaminhado para um local inadequado. E aí cabe ao poder público ali, né, municipal, oferecer esse serviço de maneira adequada para a população, né? E aí é claro que tem desafios em relação, por exemplo, a recursos financeiros para poder custear um serviço adequado, né, com essa coleta segregada, assim. Por isso que a gente também fala muito da importância da implantação da logística reversa, que é puxar essa responsabilidade do produtor, né, das pessoas que fabricam as embalagens, para poder também custear, de certa forma, essa cadeia, para que o custo não fique só para a prefeitura, né? Agora, só complementando, né, a população ela tem que ter noção também que nem todo o material vai ser retirado na porta da casa dela, entendeu? Né? Eu posso ter um determinado tipo de material que eu vou ter que levar em algum lugar. Se eu não tenho a coleta seletiva na porta da minha casa, né, não é possível que o meu município não tenha um ecoponto, entendeu? Um lugar de entrega, uma cooperativa, que você entregue o seu resíduo reciclável para aquele senhor que às vezes faz separação no quintal, entendeu? Mas é uma forma de você tirar aquele resíduo, né, potencialmente reciclável, que pode ser reinserido na cadeia, né? Você tirar aquele resíduo do encaminhamento ao aterro sanitário. Por exemplo, vou dar o exemplo das lâmpadas, né, que é um resíduo, lâmpadas fluorescentes, é um resíduo perigoso, né, que não pode ser descartado no lixo comum, né, mas eu vejo ainda muitos descartes inadequados, né, desse tipo de resíduo, e eu acho que falta orientação, né, para a população de onde levar, como fazer o descarte, então de oferecer, né, e ter um serviço ali de fácil acesso à população. O comércio pode ajudar nisso, né? Sim. Porque a gente vê nos supermercados, por exemplo, até é possível colocar essas lâmpadas, as baterias, pilhas, uma junção também, né? Sim, é mais um ator, né, nessa cadeia aí do consumo que pode colaborar oferecendo esses locais para descarte. Bom, nosso tempo terminou, a gente já está chegando então no minutinho final, mas eu vou dar ainda um tempo para as considerações finais dos dois e também deixar o convite, né, para que as pessoas se inscrevam e participem do Congresso Internacional. Bom, agradeço então a participação de Ricardo Tcherno, que é gestor ambiental, engenheiro civil e presidente da subseção Centro-Sudeste, né? Centro Paulista. Centro Paulista, muito obrigada. Muito obrigado, Priscila, de estar aqui também. Fico muito feliz em poder representar a ABS nesse momento e vim discutir um tema importante como resíduos sólidos. Também agradeço a participação hoje aqui com a gente, né, Daniele, que veio trazer, né, tantos detalhes, né, o que está sendo feito ali, o controle da Arcesp também, para que todos os municípios funcionem e deem aí um resultado bom para todo o estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, foi um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema de resíduos. Fiquei muito feliz de saber dessa iniciativa de projeto de lei, né, sobre a gestão adequada aí dos resíduos nas escolas. Eu acho que é mais um avanço, né, trazer esse tema para a educação. E foi um prazer estar aqui representando a Arcesp e poder falar um pouquinho também da nossa atuação, né, na regulação dos serviços e discutir um pouco sobre o cenário dos resíduos. Obrigada. O site? O site é congressoderesíduos.com.br.
A gente tem, inclusive, aí passando a nossa telinha, né? congressoderesíduos.com.br. Então, para mais informações do que né, temos de atual, tecnologia, também os desafios, os exemplos em outros países, cases de sucesso, vão estar tudo, né, todos os detalhes ali e principalmente a inscrição para você participar. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.